Fala, meus pacotes de sucesso, tudo bem com vocês? E aí? Na tranquilidade? Estão gostando da aula? Estão viajando na nossa aula de Geografia de Rondônia, Jorginho? Jorginho. E aí, meu querido? Só na manhã do Jabuti? Graças a Deus. É isso aí. Os nossos pacotes de sucesso devem estar deliciando nessas aulas de Geografia de Rondônia, porque a gente está fazendo uma viagem bacana dos 4 cantos do estado, falando algumas coisas atuais, assuntos importantes para eles conhecerem um pouco desse estado de Rondônia. Assuntos relevantes, inclusive, nós estamos no momento em que está pipocando concurso para todo lado. Né? Exatamente. Inclusive nos municípios. Exato. Inclusive as nossas atividades, nós inserimos muitas questões de concurso para o nosso aluno já se familiarizar, porque não é só concurso, também tem o Enem, porque já caiu questão de Rondônia no Enem. Exatamente. Né? Portanto, aula de geografia na área e vamos para a nossa deliciosa aula de hoje. Aula 5.1, né? Nós iremos trabalhar, olha só, hidrografia do estado de Rondônia. Professor, hidrografia, exatamente. E ela é dividida em 2 partes, Jorginho. Se é hidrografia, o que tu acha de colocar de azulzinho? De azul, né? Vamos apagar. Opa, pulou aqui. Aí. Vamos apagar e colocar de azul. Porque azul é o... Será que foi? Aí o aluno vai rir, professor, mas a água do rio Madeira é amarela. É barrenta, professor. A água do rio Machado é barrenta, professor. Mas quando a gente falar sobre hidrografia, a nossa aula de hidrografia ela é dividida em 2 partes, porque nós vamos falar não somente das principais bacias, mas nós vamos falar sobre bacias secundárias. Bacias que podem estar aí na área do nosso aluno. E eu sempre falo que a gente tem aluno da mediação tecnológica dos 4 cantos do estado de Rondônia. Isso. Da ponta do Abunã ao sul do estado, do leste do estado, né, lá do Vale do Guaporé até o outro lado. Né? E na área central também nós temos muitos alunos. Aí, né, olha só, só lembrando que a água é barrenta, então já está na cor, né, das bacias aí. As bacias já estão barrentas. Boa parte, exatamente. Já está barrenta. Né? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco sobre as nossas bacias hidrográficas. Lembrando que, quando a gente fala de bacia hidrográfica, nós estamos falando de recursos hídricos. Bacia hidrográfica, nós estamos falando de cursos de água e a nossa bacia hidrográfica, olha só que é importante salientar, nós fazemos parte de um contexto de bacia hidrográfica a nível mundial, que é a bacia amazônica, onde nós temos aí um rio de grande volume de água e extensão, que é o rio Amazonas. Bacia amazônica, o rio principal dessa bacia é o rio Amazonas. Os outros rios são os chamados afluentes. Isso, inclusive o rio Madeira vai desaguar no rio Amazonas. Exatamente, ele é um afluente do rio Amazonas. Né? Então, quando nós estamos falando de bacias hidrográficas, nós estamos falando desses cursos de água, que é muito importante. A região amazônica, ela tem uma peculiaridade. Boa parte das cidades que estão na nossa região são cortadas por esses rios e as pessoas utilizam esses rios para navegar, para se alimentar, para transportar suas mercadorias. Tá? Então, ele é um componente importante, ele é um componente físico da natureza, também é importante para a questão do ambiente aquático, a vida do ambiente aquático, como eu citei, a alimentação, né? As pessoas utilizam a pesca, né, para se alimentar e temos uma variedade de peixe. Jorginho, que tipo de peixe que você gosta de comer? Olha, eu gosto de pacu. O pacu é gostoso, hein? Ei, Batatinha, você gosta do pacu? Então tem também o tucunaré. Tucunaré, uma caldeirada, bom, né? Tem a sardinha, jatuarana, a branquinha, a jatuarana, tambaqui. Tambaqui, exatamente. Tem uma variedade muito grande. É uma variedade de peixe muito grande que nós temos na nossa bacia amazônica. Bodó. Surubim, pintado, filhote. Olha aí, ó. Né? Então, galera, tudo isso aqui faz parte do ambiente aquático. Não, e temos também o famoso peixe elétrico, né? E o candiru. Aqui no Rio Madeira nós temos o candiru, que é um peixe carnívoro. Carlinhos, qual foi o peixe que tu não gostou de comer?
Rapaz, dos poucos que eu comi, eu não lembro. Eu vou te falar um que eu não comi. Eu comi, mas eu não gostei muito não. Sabe por quê? Era o peixe cachorro. Peixe cachorro. Eu tava com fome, meu amigo. Eita. O bicho tem muita espinha. A gente perde mais tempo tirando as espinhas do peixe do que para comer. Rapaz, realmente é muita espinha. Mas, como o Carlinhos falou, nós estamos no bioma, que é o maior do planeta Terra, que tem também essa maior bacia hidrográfica exatamente. do mundo. Bioma esse que eu falei na aula de vegetação, Isso. que nós estamos no bioma amazônico, e o bioma amazônico tem essa variedade de rios, e esses rios fazem um contexto de rede hidrográfica e uma grande bacia, Que é a bacia amazônica, que é considerada a maior do mundo. Exatamente. E para completar, nós estamos perto, estamos aqui em Porto Velho, estamos perto do rio Madeira. E ele tem, diante de todos os rios estudados no Brasil, o que tem maior biodiversidade. Embora ele seja menor que o rio Amazonas. Exatamente. Então, galera, só vocês compreenderam essa situação da nossa bacia. Bacia amazônica, bacia do estado de Rondônia, que é importante para todos os contextos de vida, sobrevivência, seja nossa de humanos, né? Porque muitas pessoas dependem desses peixes, seja para alimentação ou até mesmo para a pesca, para a venda nos mercados e feiras livres. Então, é importante a gente salientar que essa bacia hidrográfica, ela, no contexto de vida, ela é importante para todos nós aqui da Amazônia, seja para a pesca, para o transporte, ok? Vamos lá na tela, meu diretor. Como fator indispensável, né, para a manutenção da vida terrestre. Exatamente, porque ele é indispensável para a manutenção da vida terrestre, porque por onde o rio corre, ele vai levando vida, é isso? Ele vai levando alimentos. Inclusive, Jorginho, só para abrir um parênteses aqui, a gente está falando da pesca, mas muitas pessoas também utilizam a margem do rio para fazer as suas plantações. Exatamente. Aqui na nossa região, na região do Madeira, nós temos muitos povos ribeirinhos que utilizam os nutrientes que o rio leva, E traz. E quando ele seca, eles utilizam para plantar mandioca, arroz, milho, feijão, melancia. E é a manutenção dessa vida, né? Exatamente. Muito bem. Então, Rondônia, assim como o Brasil, ele tem uma disponibilidade de água que depende de grande parte do clima. Professor, então quer dizer que o clima interfere no rio? Sim. Interfere muito. Exatamente. E aí que está a grande questão que a gente toca nesse assunto sensível, né? Que é o desmatamento. Quanto maior for o desmatamento, os ciclos de águas tendem a se tornar Inclusive, nessa aula, a gente vai falar sobre os rios voadores, que fazem parte desse contexto de equilíbrio para o clima. Exatamente. Porque a floresta joga a umidade para a atmosfera, que vai provocar chuvas ou não, e aí se houver um desequilíbrio por causa do desmatamento, nós poderemos ter seca ou uma enchente. Isso. Né? As duas desproporcionais. Desproporcionais. Né? E os fenômenos ligados aqui à nossa região, aqui ó, é o Ninho e Laninha. Né? Eles interferem justamente na questão das chuvas. O ano passado, 2024, nós tivemos uma grande seca na região amazônica por interferência desses fenômenos. Então, olha só, a hidrografia para Rondônia, ela tem uma importância econômica muito importante, porque ela nos dá a produção de peixes, ela nos dá a eletricidade, ela é importante para a agricultura familiar, para o agronegócio, para a pecuária de corte e leiteira e para o comércio em geral. A produção de peixe, inclusive, nós estamos, né, no estado em que tem uma das maiores produções de peixe do Brasil, cara. Sim. Destaca-se a criação do tambaqui. Do Vale do Jamari. Né, a criação do peixe tambaqui no caso, nas áreas de fazendas, né, que agora são em tanques. Isso. Né, o tambaqui já se tornou um peixe internacional. Né, o estado de Rondônia é reconhecido como um dos maiores produtores de tambaqui internacionalmente. Tanto que aqui nós temos o Festival do Tambaqui. Né? Exatamente. Nesse contexto também econômico, não devemos destacar a produção de energia. A primeira, só para o nosso aluno entender, a nossa primeira usina hidrelétrica que o estado de Rondônia tem
está dos meados da década de 80, que é a hidrelétrica de Samuel, que está num curso de água chamado Rio Candeias. Rio Jamari, desculpa. Jamari. Rio Jamari é a primeira usina que foi construída no estado de Rondônia. E mais recente, né, nós vamos falar isso na próxima aula sobre hidrografia, nós vamos falar sobre as usinas hidrelétricas do Madeira, que são importantes no contexto de produção de energia, para gerar energia não somente para o nosso estado, mas para outros estados da federação. Exatamente. E nesse contexto, nós estamos falando de hidrografia. A Madeira, né, o Rio Madeira, tem duas hidrografias nela, duas hidrelétricas que geram energia não só para Rondônia, mas para outras regiões do Brasil. Exatamente. Tão importante que é esse rio. Mas isso é assunto para a próxima aula. Próxima aula. Vamos lá no texto, vamos lá no quadro, meu diretor. Então aí você tem aí os impactos das microbacias da Amazônia. Nós temos aí os principais rios dessa bacia amazônica: o Madeira, o Negro, o Puru, Javari, o Tapajós, Tocantins e o Xingu. A utilidade dessas águas varia da agricultura, boa parte agricultura e pecuária, depois vem para o garimpo, né? A agricultura é o de verde, né? O garimpo é o de amarelo e o da mineração é uma cor de uva, né, Jorginho? 39,72%. Então, essas águas ou microbacias são muito importantes nesse contexto e têm um certo impacto no contexto amazônico. Aí a gente tem um mapa que representa a bacia amazônica. Né? No contexto Brasil, né? Então a gente sabe que a bacia amazônica ela vem de outras regiões da América do Sul. Ela não é exclusivamente só do Brasil. Por exemplo, o Rio Madeira vem lá da região da Bolívia. Exatamente. O rio Amazonas, ele vem lá do Peru, dos Andes, é isso? Dos Andes. Peruanos. Então, a gente tem aí um contexto de uma mega bacia que tem uma influência absurda para as pessoas que vivem aqui nessa região. Inclusive, agora a gente pode até falar um pouco de história e lembrar ao aluno que esses eram os caminhos, antigamente, dos antigos colonizadores, navegadores, exploradores dessa região. Eles vinham principalmente pelos rios. Exatamente. Um detalhe interessante, só abrindo outro parênteses, sobre a bacia amazônica, vocês observam que toda ela é interligada. Todos os rios, olha só agora aqui. Pode mudar até de cor, né? Vamos colocar aqui vermelho mesmo, mesmo, né? Aqui, isso aqui é o Rio Madeira. Opa, não foi vermelho, foi preto. Esse aqui é o Rio Madeira. Olha só, o Rio Madeira ele vai desaguar lá no Amazonas. Outros rios, como por exemplo o Rio Purus, né? São rios que desaguam no Rio Amazonas. Então, são afluentes. E o Rio Amazonas é o rio principal da nossa região. Então, eles interligam um ao outro. Um outro detalhe, vocês observam que alguns rios também ultrapassam as fronteiras dos estados, né, como é o caso do Mato Grosso, como é o estado do Tocantins, do Maranhão, que são rios que vão abranger e fazem parte da bacia amazônica, mas que ultrapassam os limites territoriais para outros estados. Então, os cursos de água que nascem em Rondônia são afluentes e subafluentes do rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem foz dentro dos limites do nosso próprio estado. Então, está aqui as principais bacias hidrográficas do estado de Rondônia. São 7 grandes bacias. Você tem aí a bacia do rio Madeira, né? A bacia do rio Abunã, a bacia do rio Mamoré, a bacia do rio Guaporé, do rio Roosevelt e do rio Machado. Todos os outros rios pequenos que possam haver aí na sua região, eles vão desaguar em uma dessas bacias, sendo que o Rio Madeira, ele é o rio que vai receber todas essas outras águas. Né? Então, vamos só relembrar 2 questões de concurso com essa imagem aqui, Carlinhos, para o aluno lembrar que, embora a imagem esteja aqui de uma forma bem simples, né, e obviamente para o aluno entender que cada uma é uma bacia, a gente tem que entender que nessa imagem subentende-se que existem divisores de água. Aqui no meio tem um divisor de águas, não é isso? E aqui tem outro divisor de águas. Ou seja, esses divisores de água vão fazer com que as águas corram para cá, não é isso? Nesse sentido aqui, e corram para cá, ok?
Esses divisores de água vão ser a Serra dos Pacás Novos, não é isso? Exatamente. E ali a região que vem lá do Planalto Central brasileiro. Então, a gente tem essas duas situações. Temos as imagens que nos permitem entender que tem os divisores de água e, obviamente, também, além de ser divisor de água, a gente tem que entender que, olha só que outra informação interessante. Esse azul aqui, para as pessoas, ele é mais importante do que a bacia do Rio Madeira. Professor, agora eu fiquei sem entender. Se todo mundo só fala de bacia do Rio Madeira, hidrelétrica e tal, ele é mais importante porque ele vai banhar as principais cidades ao longo da BR. Desde o cone sul do estado até o norte do estado, passando pela área central. A bacia do Rio Machado. Rio Machado. Exatamente, isso já caiu também em concurso. E a bacia do Rio Machado tem o rio principal dessa bacia é o Rio Machado, mas tem os subafluentes, né? Ou afluentes do Machado, que são pequenos cursos de água ou rios que vão também desaguar no Machado. E o Machado deságua onde? No Rio Madeira. Também. Portanto, vamos ver agora cada uma delas, começando com o nosso famoso Rio Madeira, Jorginho. É isso aí. Então, ele é a junção de dois grandes complexos fluviais, o Guaporé-Mamoré e o Beni, Madre de Deus, formado lá nos Andes, como o professor falou. Ele banha 3 países, né? O Brasil, a Bolívia e o Peru. Aqui você observa exatamente a foto, né, da imagem de satélite da bacia do Rio Madeira. Notem que existem pequenos rios. Rio Jaci-Paraná, Rio do Contra, Rio Fortaleza, o Rio Caracol, o Rio Pardo. Todos esses vão desaguar no maior rio e o maior rio vai desaguar no... Isso. Vamos dizer assim, no grandão, né? Isso. O Rio Madeira. É aquilo que você estava falando. Então, o Rio Madeira, ele é o afluente do Rio Amazonas e esses rios menores são afluentes. Os afluentes do Rio Madeira. Beleza? Exatamente. Aí, em relação ao rio principal, que é o Rio Amazonas, esses pequenos rios chamam-se subafluentes. Muito bem, Jorginho. Um outro detalhe sobre o Rio Madeira é que ele é um rio de grande extensão. Só que quando ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, no território boliviano, tá? Ele passa a ser um rio de grande altitude, porque depende da água da cordilheira, seja da chuva, seja do degelo, tá? Ele chega em território brasileiro, já percorre em torno de 1.425 quilômetros, tá? É um rio que apresenta grande volume de água, onde as suas margens podem chegar até mais de 10 quilômetros de extensão, onde a profundidade também pode atingir a mais de 20 metros de profundidade. É um rio que apresenta uma cor de água interessante, Jorginho. Ele tem um rio cor barrenta, popularmente, por causa que ele carrega uma grande quantidade de material, sedimentos, tá? E no período do verão, em território rondoniense, ele passa a ter uma coloração, no verão, uma cor mais esverdeada, graças a essa mudança, a grande quantidade de concentração de algas que ocorre no período do verão. Esse é o famoso Rio Madeira, e ele é o 17º mais extenso do mundo, está entre os 5 mais caudalosos, tá? Alguns indígenas, olha só, a que eu trouxe para os nossos alunos, os povos indígenas que habitam nessa região do Vale do Madeira, chamam ele de Rio Cuiari, tá? Que significa Rio do Amor, tá? Ou Rio Amor. Já pelos nativos, ele era conhecido como Rio Iruri, que é o rio que treme. E a sua extensão dentro do estado de Rondônia é somente de 541 quilômetros, Jorginho. Muito bem. E aí ele levou também esse nome de Rio Madeira. Agora eu vou voltar há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Quando eu não era nem jovem, eu era criança. Eita, você tomou banho no Rio Madeira? Tomei banho já várias vezes. Olha aí. Carlinhos, estou falando em 1984. Não sei se o nosso diretor Batatinha vai lembrar disso. O Rio Madeira tem esse nome, inclusive, porque descia nele várias toras
quando ele, na enchente, derrubava as árvores e trazia aquela madeira. Ainda faz isso. Faz isso com uma quantidade bem menor devido à devastação que tem hoje. Exatamente. Mas- E também por causa das usinas Isso, hidrelétricas. faz ali a contenção. a contenção deles, né? Então, era muito mais... Você via, era uma espécie de espetáculo, era bonito de ver. Aquele monte de madeira descendo mesmo, de uma forma natural. Isso há muito tempo atrás, década de 80. E outro detalhe sobre o Rio Madeira, ele é dividido em 2 trechos. O trecho navegável, que é da Cachoeira de Santo Antônio até a sua foz no Rio Amazonas, e um trecho que também dá para navegar, mas com mais dificuldade, que é o Alto Madeira, onde nós temos em torno mais de 15 corredeiras ou cachoeiras na região. E dentro dessas 2 corredeiras principais que haviam, foi construídas as 2 usinas hidrelétricas, a de Giral e a de Santo Antônio. Vamos lá para a tela. A bacia do Rio Madeira, que se direciona a outros 6 rios, como é o caso do Jamarico, o Machado, o Guaporé, Mamoré, Abunã e o Rio Roosevelt, que deságua no Rio Aripuanã e depois ele vai desaguar no Rio Madeira. A jusante de Porto Velho até a Foz do Rio Madeira é navegável, como a gente já citou, tá? Durante o ano inteiro, porém com alguns obstáculos no período da seca. Ano passado nós fizemos um documentário e vai ser inserido posteriormente para os nossos alunos sobre a seca que ocorreu e que o rio praticamente secou em determinados trechos dele. Aí vocês observam exatamente a ponte sobre o Rio Madeira, a ponte Roosevelt, tá? E olha só, da cabeceira da ponte até a outra cabeceira tem em torno de quase 1 quilômetro de extensão. Só para você ter uma ideia, a questão do volume de água e a sua grandeza que esse rio possui, ok? Próxima bacia hidrográfica, a bacia do rio Mamoré. Que é o formador de maior extensão do Rio Madeira. Nasce na Serra de Cochabamba, na Bolívia, nas proximidades de Santa Cruz de la Sierra, com a denominação de Grande La Plata. É um rio de domínio federal. Bem, ele é um rio de domínio federal? Aí o aluno falou, como assim, professor? Ele não é no estado de Rondônia? Sim, ele é um rio de domínio federal, porque ele está numa zona de fronteira. Fronteira, exatamente. Então, aí os rios de fronteira, eles têm o Estado, a União, o governo federal tem autonomia sobre eles, ok? E é ele que divide o território boliviano do território brasileiro, né? Exatamente. Então, o Mamoré tem essa importância. Ali na região da Vila Surpresa, próximo a Guajará-Mirim, é um rio que adentra no espaço geográfico, que ele vai receber posteriormente, né, o rio Guaporé, ou o rio Guaporé recebe as águas do rio Mamoré, certo? E após percorrer a extensa planície, o Mamoré inicia um trecho de corredeiras cujo a sua jusante está na cidade de Guajará-Mirim, situada na margem direita do rio, com cachoeiras, que é a cachoeira de Guajará-Mirim, Guajará-Sul, Bananeiras, que vai se juntar com o Rio Beni para formar o famoso Rio Madeira. Então, ele é também um importante rio que dá a formação do Rio Madeira. Então, o Mamoré, né, ele é extenso em solo de Rondônia e ele é de 257 quilômetros até a Vila Mortinho, lá em Nova Mamoré. Ele se junta ao Rio Beni, que vai dar origem ao Rio Madeira. Entretanto, se for considerada a sua extensão total, ou seja, desde sua nascente, ele vai medir aproximadamente 2.000 quilômetros de extensão. Perfeito, então, olha só. Muito extenso. E olha aí, você observa exatamente a fotografia ou a imagem de satélite do rio Mamoré. É um rio, né, que tem outros afluentes, como por exemplo o rio Pacás Novos. Um detalhe interessante sobre o rio Pacás Novos e o rio Mamoré. Nós temos ali o encontro das águas. Água barrenta do rio Mamoré com a água mais escura do rio Pacás Novos. Né? Mas, professor, por que é barrenta? Porque ele carrega grande quantidade de sedimentos. E por que o rio Pacás Novos é um rio de água escura? Porque ele passa de áreas com grande concentração de riquezas minerais ou alta densidade mineral. E é por isso que a água é escura. Tá? E ele vem da Serra dos Pacás Novos. Assim também como outros rios que fazem parte da bacia hidrográfica do Mamoré, como é o caso do rio Laje, do rio Ouro Preto, do rio Sotério, que vão desaguar diretamente no rio Mamoré. Aí você observa exatamente, quem mora em Guajará-Mirim, os nossos alunos aí da região do Mamoré,
sabe que é um rio da fronteira, é um rio que divide o Brasil da Bolívia, o Guajará-Mirim de Guaiará-Mirim, né? E a bacia do Guaporé, ele vem lá da Chapada dos Parecis, lá no Mato Grosso, e tem mais de 500 metros de altitude, ou seja, vem de uma região alta, não é isso? Chapada dos Parecis, como eu falei anteriormente, ali no Planalto Central, que faz esse divisor de águas de Rondônia, juntamente com a Serra dos Pacás Novos. Ele percorre aproximadamente 600 quilômetros até desaguar no rio Mamoré, lá na Vila Surpresa. Em Rondônia, ele possui uma extensão de 853 quilômetros, sendo o segundo rio em extensão no nosso estado. O mais extenso é o rio Machado, com Uma 900. pergunta até de concurso, que já caiu. Exatamente, falei anteriormente, né, sobre isso. Exatamente. Então, o rio Machado, ele é o mais extenso e ele também atende a maior população de Rondônia, por estar na região central ali de Rondônia. Uma peculiaridade do rio Guaporé é que nós temos ali nessa região uma variedade de peixes, como é o caso da região amazônica, e também os festivais de praia que ocorrem nessa região, por causa exatamente que no verão amazônico formam-se praias na margem, tanto na margem direita quanto na margem esquerda e no meio do rio, no rio Guaporé. Um outro detalhe também é a pesca esportiva que ocorre nessa região. Muitos pescadores vêm desde a Vila Bela da Santíssima Trindade, que é onde nós temos já a nascente do rio Guaporé, utilizando a pesca esportiva. O turismo ecológico também, eu tenho muitos hotéis instalados nessa região pelas belíssimas paisagens que o rio proporciona para os turistas. O rio ele é de domínio da União, ele na margem esquerda pertence à Bolívia. Olha só que eu falei, nessa região desenvolve-se atividades econômicas como o ecoturismo, o turismo sustentável, a pesca esportiva. E novamente a gente fala, né, que é de domínio da União, porque ele está na região também que separa da Bolívia do Brasil. Então, esses rios de fronteira, eles são de domínio da União. E aí essas imagens mostram exatamente o que eu acabei de falar sobre os festivais de praia. Nessa região, vale destacar que foi introduzida, isso aqui a gente vai falar mais na economia do estado, mas é bom salientar agora que nessa região do Guaporé foi introduzida a criação dos búfalos, espécies de animais que foram trazidos para a região do Vale do Guaporé para poder começar um processo econômico nessa região da produção de leite, né, de búfalo e de carne também. Só que saiu do descontrole. Inclusive, recentemente, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça deu um parecer sobre a questão do controle dessa espécie que já está provocando um desequilíbrio ambiental nessa região do Vale do Guaporé. E a bacia do Rio Machado é o mais longo e exclusivo dentro do território de Rondônia. Como falamos anteriormente, 900 quilômetros, desde sua nascente, lá em Vilhena, até sua foz no Madeira, próximo à vila de Calama. É também chamado de Rio Ji-Paraná, possui forte relação com a cidade, né, de Ji-Paraná, unindo os dois lados da cidade, graças à presença dessa cidade que prosperou junto à BR-364, sendo testemunho de seu crescimento. Então, a BR-364, bacia do Rio Jamaré, então, desde lá de Vilhena, vem sempre ali perto da bacia do Rio Machado, até chegar aqui para perto de Exatamente. E agora mais recente... E passa pelas principais cidades. Mais recente, tanto a cidade de Paraná quanto a cidade de Cacoal vem sofrendo com uma enchente, porque é um rio que corta duas grandes cidades do nosso estado, né? Cacoal e Ji-Paraná. E esse rio, o Rio Machado, ele também tem alguns rios subafluentes dele, né? Como é o caso do Rio Olho de Moura, o Rio Urupá, o Rio Muqui, o Rio Jaru, são afluentes desse grande rio, ok? A bacia do Rio Machado passa por cidades importantes, como eu já citei, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Jaru. Tá? Nela apresenta algumas corredeiras, como por exemplo, a Cachoeira 2 de Novembro é uma cachoeira belíssima que está ali na região do município de Machadinho do Oeste. Promove o turismo, né? E promove o turismo, tanto que nessa região nós temos alguns hotéis importantes, como o Cacoal Selva Park,
os balneários, né, que tem, né, o Vale das Cachoeiras, todos eles estão inseridos dentro da bacia do Rio Machado, tá, galera? Aí vocês observam as fotos, a Cachoeira 2 de Novembro, na região de Machadinho. Estive lá o ano passado com alguns alunos, né, nessa região, e é uma das belas cachoeiras que tem dentro do Rio Machado. Cidade de Paraná, cidade muito bonita, e ela é dividida em 2 distritos, o primeiro e o segundo distrito, por causa do Rio Machado. Tem agora, recentemente, o terceiro distrito que surgiu, o Distrito Industrial. Lembrando que o Rio Machado é que banha a maior parte da população de Rondônia. Então, a maioria das pessoas, né, se alimentam desta água do Rio Machado. Ela banha essas cidades. Então, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia utiliza essa água para abastecer essas cidades perto desse rio, beleza? A bacia do Rio Abunã é formada pela confluência dos rios Iná e Chipamanu na Cordilheira dos Andes bolivianos. Ele é curto e caudaloso, curso de água daqui da bacia amazônica. Ele entra no território brasileiro. O Rio Abunã passa a se constituir um divisor internacional ali na região perto da Ponta do Abunã. Da Ponta do Abunã, exatamente. Então ela faz ali a fronteira entre a Bolívia e o Brasil, drenando estes 2 estados, né, esses 2 países, né, e tem a sua foz também no Rio Madeira. Olha então, aí a bacia do Rio Abunã, desaguando no Rio Madeira, que é um rio, tá? Ele é um afluente, né, do Rio Madeira. Isso. Tá? Então, ele tem uma certa importância devido a ele ser rio fronteiriço, divisor de águas das 2 fronteiras, da Bolívia e do território brasileiro. Beleza, galerinha? Vamos lá, continuando, a bacia do Rio Jamari. Essa bacia ela é importante porque tem as nascentes na região do Pacás Novos, né? Próximo à divisa dos municípios de Jorge Teixeira e Guajará-Mirim. Ele percorre 424 quilômetros e recebe as águas do rio Candeias até a sua foz na margem direita do rio Madeira. Um detalhe sobre o rio Jamari, como eu falei, é ali que está a primeira usina do estado de Rondônia, a usina hidrelétrica de Samuel, que foi construída exatamente numa cachoeira, tá? E essa usina, ela represa águas. Eu coloquei essa imagem de satélite para você observar que é aquela área alagada, quando nós estamos chegando ali próxima, depois de Itapuã do Oeste, é exatamente o Lago de Samuel, que surgiu justamente por causa dessa construção dessa usina hidrelétrica, tá? Que é a proveniente, né, gerando energia dentro do rio Jamari, ok? E o Jamari que tem outros rios afluentes dele, né? O Rio Crespo, o Rio Branco, o Rio Quatro Cachoeiros, o Rio Pardo, né? E o Rio Candeias, que tem ali os pontos turísticos, né, para as pessoas usufruírem, e uma variedade de peixes também. E a bacia do Rio Roosevelt, ele nasce no sudeste de Rondônia, nas proximidades de Vilhena, desce no sentido norte, a partir da sua foz do Rio Capitão Cardoso. Atravessa o estado de Mato Grosso, entra na porção sul do estado do Amazonas e tem sua foz também no Rio Madeira. E a maior parte do Rio Roosevelt situa-se no estado do Mato Grosso e Amazonas. Obviamente que quando a gente fala de Rio Roosevelt, a gente vai lembrar também que ele um dia foi chamado de Rio da Dúvida. Não é isso? E esse nome Roosevelt, vale salientar, em homenagem ao presidente norte-americano Roosevelt, que passou por aqui na região amazônica juntamente com o Marechal Rondon, na época das linhas telegráficas que vocês estão estudando história de Rondônia. E aí recebe esse nome homenageando o presidente norte-americano. Vocês observam, olha aí, ó, o Rio Roosevelt, né? O Rio Roosevelt tem alguns trechos encachoeirados. Aqui vocês têm exatamente a imagem da expedição das linhas telegráficas, juntamente com o presidente norte-americano. Esse presidente norte-americano, inclusive, escreveu um livro, né, vale salientar que ele escreveu um livro sobre essa nossa região, né, levou amostras da nossa região, essa região por onde ele passou. Inclusive, ele pegou uma doença tropical, né, foi acometido de doença tropical, teve que voltar para os Estados Unidos para tratar. E justamente porque ele estava na nossa região na expedição
com o Marechal Rondon. Lembrando, né, que, né, para a época, essa expedição com o Marechal Rondon foram os maiores especialistas do Brasil, justamente para fazer esse levantamento botânico, fitogeográfico, de solo. Então, para a época, foi um grande trabalho feito nessa região de Rondônia para conhecer ela melhor. Outro detalhe importante é que sobre a bacia hidrográfica, né, essas bacias hidrográficas, todas elas, os cursos de água são em direção aos rios maiores, né? Então, vale salientar que sempre vai ter um subafluente, o afluente e o rio principal. Então, todos eles vão desaguar um no outro. Como a gente citou o exemplo, a Amazonas é o principal, o Rio Madeira é o afluente do Amazonas. E do Rio Madeira, nós temos os afluentes do Rio Madeira, como é o caso do Rio Machado, como é o caso do Rio Jamari, como é o caso do Rio Abunã. Então, um deságua no outro, sempre tem essa interligação. Isso é chamado de rede hidrográfica, que é um conjunto de vários rios, formando rios principais, afluentes e subafluentes, galerinha. Lembrando, galera, que a gente, quando estuda bacias hidrográficas, a gente está falando de uma forma didática, mas, no entanto, o nosso querido aluno vivencia isso, né? Exatamente. Muitos deles estão aí próximos aos rios. Nós temos alunos ribeirinhos em vários lugares de Rondônia, que a gente tem, muitos públicos de alunos, inclusive os ribeirinhos. Exatamente. Inclusive, Jorginho, o ano passado, quando eu visitei algumas Comunidades. escolas e comunidades, os nossos alunos têm vivência diretamente com essa bacia hidrográfica, seja ela afluente ou subafluente. E que muitos deles, principalmente aqui no Baixo Madeira, né, eles dependem muito das águas desses rios para ir, né, como meio de transporte. Né? Como meio de transporte. Recentemente eu vi no grupo acho que foi do segundo ano ou do terceiro ano, né, os professores fotografando e mandando a imagem de que o rio transbordou e estava com certa dificuldade de se locomover até a escola. É isso que acontece, porque os nossos rios dependem muito da água da chuva. Nesse período do inverno amazônico, devido à grande quantidade de chuvas, eles chegam até transbordar e causar um certo desconforto para os nossos alunos e professores também. E ainda tem, quando não é muito, é pouco, né? Exatamente. A seca também. A seca que é proveniente essas mudanças que nós estamos falando, essas oscilações, vamos dizer assim, é proveniente exatamente das mudanças climáticas que vêm ocorrendo e dos fenômenos, como é o caso do El Niño e Laninha. Perfeito, galera? Compreenderam? Anotaram aí no caderno para memorizar para a nossa revisão e, posteriormente, fazermos a nossa atividade que vamos, antes de fazer, nós vamos falar um pouquinho na nossa revisão, né, Jorginho? É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.